Oi pessoal, mais uma vez nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Aqui a gente vai trazer a pergunta número 68 e seguintes, fala sobre a vida e a morte. Qual a causa da morte entre os seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. É uma resposta que a própria ciência nos confirma que os nossos órgãos físicos, eles têm determinada duração. Quando eles cessam, esgotam a energia que os mantém vivos, a tendência é parar de funcionar. E parando de funcionar, aí a pessoa morre. Qualquer ser vivo, qualquer ser organicamente, ser orgânico, ele morre quando os órgãos se extenuam, quando os órgãos acabam. Talvez um pouco redundante a gente falar isso, mas a morte nada mais é que o desligamento, desse corpo que nós temos, que nós chamamos corpo físico. Poder-se comparar a morte à cessação do movimento de determinada máquina organizada? Sim, se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida se extingue. Poder-se comparar a morte à cessação do movimento de determinada máquina desorganizada? Será que a morte é como eu desligar o motor? Como eu desligar um carro ou qualquer outra coisa que funcione mecanicamente? Será que a morte é isso? É uma comparação grosseira, gente, mas que sim, diz aqui a resposta. Se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida se extingue. Então, o meu corpo começou a dar problema, a tendência é morrer, De forma fria, a gente falar sobre isso, essa máquina, que nós chamamos de corpo, ela vai funcionar quando ela estiver bem. Deixou de estar bem, ela vai parar de funcionar, Por que uma lesão do coração, de preferência que a dos outros órgãos, causa a morte? O coração é a máquina de vida, mas o coração não é o único órgão em que a lesão causa a morte. Não é mais do que uma das peças essenciais. Bom, a questão aqui está no Livro dos Espíritos, é a pergunta de número 69. E é muito, para nós hoje em dia, quando o livro foi escrito, não, porque não tinha muita gente com conhecimento, de ciência. A maioria das pessoas não sabiam ler, Hoje, as pessoas, todo mundo sabe como é que funciona, que o coração é uma máquina essencial, para manter a vida, para nos manter bem, para nos manter vivos, Então, nesse sentido, o coração para nós é o órgão, principal. Ele vai bombear o sangue para todo o corpo. O sangue é onde reside, então, essa energia vital, E uma coisa que a gente precisa entender é que aqui fala de princípio vital, e também fala de fluido vital, Fluido vital também é um termo que aparece com frequência na literatura espírita. Por isso, muitos estudantes da doutrina se questionam sobre haver diferença entre fluido vital e princípio vital. Mas, na realidade, fluido vital e princípio vital são a mesma coisa. Há ainda outras formas de denominação: agente vital, energia vital, fluido magnético, fluido nervoso e fluido elétrico animalizado. Também são sinônimos. Fluido vital ou princípio vital une a matéria ao espírito para dar origem à vida orgânica. Mas então, gente, a questão da vida, ela vai existir enquanto o corpo tiver vitalidade, Parou de funcionar,
a vida vai se extinguir. A vida do corpo físico. Nós vamos lembrar, gente, não podemos esquecer que o espírito, ele tem um corpo espiritual. Esse corpo que nós chamamos de perispírito, ele fica ligado, né, por laços fluídicos com o corpo físico. À medida que o corpo físico vai perdendo vitalidade, esses laços vão se afrouxando. E à medida que esses laços se afrouxam, vai chegar o momento que o espírito vai se desprender, né? O corpo espiritual vai perder aquele vínculo com o corpo físico. E aí ocorre então a morte. Pergunta 70. Em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? O que sobra, né? Morreu, o que acontece? A matéria inerte se decompõe. Né? Todo mundo sabe disso. Né? Morreu, o corpo vai, tendência a ter que levar logo, né? Ou cremar, né? No caso que é a incineração do corpo, ou enterrar, né? Porque vai apodrecer e vai dar, né, odores, e aí aquela matéria ela não está mais funcionando, não tem mais vida, né? Então ela se decompõe, né, vai tomar uma forma nova, né, porque vai se distribuir ali na natureza, e o princípio vital, ele vai retornar à massa, ele volta para a massa de energia do nosso Pai Onipotente, né, que é Ele que deu a vida, ele vai retornar, porque o princípio vital é aquele elo que liga, né, o corpo físico, né, a matéria, né, e a vida para formar, né, o corpo físico, né. Morrendo o ser orgânico, os elementos que o compõem experimentam novas combinações que formam novos seres, os quais tiram da fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para devolvê-lo à mesma fonte, quando deixarem de existir. Gente, então todos os elementos que compõem o nosso corpo, o nosso organismo, ele vai formar outros organismos. Por exemplo, se a pessoa enterra um corpo lá no cemitério e ali nasce uma moita de capim, aquele capim vai assimilar ali os elementos que eram daquele corpo. Vai servir de adubo. E aquele capim pode ser comido por um cavalo, ou pode ser comido por um boi e uma vaca, né? E aí alguém pode beber o leite que aquela vaca produziu. E aquele mesmo elemento que estava no corpo de uma outra pessoa, ele vai fazer parte daquele corpo daquela outra pessoa. E aquele elemento ele vai continuar sendo utilizado pela natureza, enquanto existirem as possibilidades, as combinações necessárias para isso. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as une em certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Então, esse fluido vital, gente, ele vai estabelecer ali a harmonia do funcionamento dos nossos órgãos vitais. Se eu machuco, sofro um ferimento, a tendência desse fluido, dessa energia, é tentar manter a harmonia e restabelecer ali, reorganizar. Você tem um corte, a tendência do organismo é formar ali uma casca ou uma reação para que aquele corte venha se fechar, né? Por quê? Porque existe esse fluido vital, essa energia de vida que penetra, né, o nosso corpo, o nosso ser, e que está o tempo todo tentando restabelecer e manter essa vida organizada que é o nosso corpo físico, né? Esse fluido parou de exercer essa função, basicamente pode ocorrer então a desorganização completa e a morte. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta a sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas peças principais estão desarranjadas.
Tal um relógio que se desgasta com o tempo e se desconjunta por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo em movimento. Então, aquilo que nós falamos, né, que o organismo da pessoa ou do ser, né, é como uma máquina, e à medida que ele está harmônico, que ele está funcionando, ele vai estar ali exercendo, né, as suas funções. Então, existe sobre os nossos órgãos esse fluido vital, essa energia que vai manter, né, a nossa vida. Gente, observe bem o funcionamento de um corpo, né? O coração, ele vai bombear o sangue vai circular esse organismo, né, que é o corpo, e vai levar os nutrientes que nós retiramos dos alimentos. Esses nutrientes serão distribuídos nas células, e as células vão devolver as sujeiras, né, que elas produziram ao manter a vida, ao utilizar desses elementos, dessas vitaminas. E então esse sangue vai ser limpo, né, através dos rins. Vai passar pelos rins e vai ser limpo para voltar ao coração e dali ser bombeado novamente para levar nutrientes para as células. Então é algo que funciona ininterruptamente. À medida que houve uma perturbação aí, vai haver uma perturbação aí na questão da vida, né? Só um exemplo, que esses dias eu tive uma doença, né, chama dengue, aquela que acomete aqui muitos brasileiros devido a esse inseto infernal, né, pernilongo. E esse problema, ele causou o mau funcionamento do fígado. E não é fácil não, viu? É uma situação muito difícil, muito complexa. Então a gente começa a tomar remédio, e aí mais à frente a gente vai entender como é que funciona o passe, né? Que é uma espécie de transfusão de energia que vai tentar ali somar a energia que a gente tem para poder restabelecer a ordem. Então isso é bom tomar passe. Se você estiver doente, estiver passando alguma dificuldade, porque vai ajudar, né? Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Este aparelho recolhe a eletricidade, como todos os corpos da natureza, em estado latente. Os fenômenos elétricos só se manifestam quando o fluido é posto em movimento por uma causa especial. Nesse caso, poder-se-ia dizer que o aparelho está vivo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim como espécies de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade produz a morte. No tempo de Kardec não tinha muito aparelho elétrico não, gente. Alguns eram experimentais, mas hoje a gente sabe que a energia elétrica está em tudo, né? Tudo, a nossa vida funciona, né, com a energia elétrica. Mas se você desliga o padrão de energia, tudo para de funcionar. Se você está no computador, o computador vai parar, todas as máquinas vão cessar. Ali no computador, no caso, ou no aparelho elétrico, está todo o equipamento ali para que ele possa se movimentar. Mas falta o fluido elétrico. Né, falta os elétrons que vão fazer aquele movimento, que vão dar energia para aquela máquina se movimentar. Então o nosso corpo é a mesma coisa. Faltou o fluido vital, né? O organismo parou de se alimentar dessas energias que vêm da natureza, através da nossa própria alimentação, através do ar que a gente respira, da água. Então vai ocorrer a morte. A quantidade de fluido vital não é fator absoluto para todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é fator constante, seja no mesmo indivíduo, seja nos indivíduos da mesma espécie. Existem alguns que são, por assim dizer, saturados, enquanto que outros dispõem apenas de uma quantidade suficiente. Daí para alguns a vida é mais ativa, mais vibrante, de certo modo superabundante. Aí explica, gente, por que algumas pessoas têm mais energia do que as outras. Algumas pessoas são
vibrantes, levantam cedo, se movimentam, trabalham, não ocupam o tempo todo. E outras pessoas já são lânguidas, preguiçosas, tranquilas, né, e têm assim uma atividade de vida menos abundante, menos movimentada. Isso pode ser por causa da própria natureza da pessoa ou então algum problema de saúde. Mas fato é que aquela que tem um fluido vital mais forte, com mais energia, ela vai viver de forma mais vibrante do que a outra. Falando de gente, mas até entre os animais existe essa diferença. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode vir a ser insuficiente para manter a vida, se não se renova pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O que acontece se a pessoa não se alimentar? Se ela não se renova a sua energia vital? Porque nós tiramos isso das coisas vivas, né? A gente come, né, a carne, né, que muitas pessoas acham que não é necessário, mas o nosso organismo ainda tem essa necessidade. Pode até ser que seja substituída, né, por outros tipos de alimento, mas ainda temos essa necessidade. Então as frutas, as próprias verduras, tudo elas vão ter essa energia vital que nós vamos retirar, né, através da alimentação. E esse processo de digestão que nós temos em nós, ele vai vai jogar fora tudo aquilo que não é necessário e vai retirar aquela energia que nós precisamos para nos manter vivos, né? Uma espécie de troca, que, aliás, uma espécie de sucção, né? Vamos sugar aquela energia daquele material e a partir daí nós vamos nos manter vivos. Bom, tudo isso, gente, para falar do corpo, né? Porque o corpo espiritual, a vida do espírito, ela tem uma outra forma de extrair substâncias para continuar vivo no plano da eternidade, que é o amor supremo, a bondade suprema de Deus, que é algo diferente, né, da questão do corpo. O corpo se utiliza de coisas aqui do mundo físico para poder se manter vivo por determinado tempo, e o espírito se mantém vivo através da energia eterna de nosso Pai Celestial, de onde ele retira, né, essa vida espiritual e eterna, né, essa experiência de eternidade que o espírito terá, né, à medida que ele for compreendendo então como é que funciona, né, e de que forma que se dá a vida no outro campo da espiritualidade. O fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Aquele que tem bastante pode dá-lo àquele que tem pouco, e em certos casos restabelecer a vida prestes a se apagar. De que forma, gente, que eu posso transferir fluido vital para outra pessoa? Hoje nós temos, por exemplo, a transfusão de sangue. Que o sangue ele tem toda essa energia, todo esse fluido vital ali, nele, impregnado nele. Se o médico nos faz uma transfusão de sangue, se ele transfere o sangue de outra pessoa para mim, por exemplo, se eu estiver mal, eu melhoro, porque eu estou puxando, né, estou usando a energia, o fluido vital de outra pessoa, que foi colocado em mim através da transfusão de sangue. Mas outro exemplo também, dessa vez é uma energia bem mais sutil, que a gente pode liberar do nosso organismo e passar para outra pessoa, que é através do passe. Através do passe, eu imponho a mão sobre uma pessoa pela oração e pelo meu desejo, eu vou libertar de mim, ou aliás, liberar de mim a energia que vai então impregnar aquela pessoa, aquele outro ser que vai receber essa energia. E que vai dar um certo impulso novo, né, de reorganização da vida ou do corpo físico daquela pessoa e do seu corpo espiritual também, que pode estar desorganizado, e aquela pessoa vai viver mais tempo ou até vai se curar de determinada doença. Então, dessa forma era que Jesus realizava suas curas, né? Só que ele tinha um poder muito maior devido à sua capacidade, ao seu desenvolvimento espiritual. Nós, de forma mais pequena, bem mais pequena, mas nós também podemos fazer isso. Entendeu, gente? Então a vida, ela nada mais é do que a energia do amor, a energia divina, a energia de luz, que é transferida para uma máquina física. E ela então passa a viver.
Retirou essas energias, a vida vai embora, né? Então é assim, olha, embora às vezes a gente não é tão fácil assim a gente passar o que o livro dos Espíritos nos passa, o que a gente tem que trazer às vezes a lição, né, para os dias de hoje, mas é isso, tentar ler, tentar compreender, tentar ir devagar, né, compreender o que é isso. Falou, gente? Que Jesus abençoe a todos, ilumine e fortaleça. Obrigado.